ter, ter vocês aqui com a gente na segunda Mostra Internacional de Dança de São Paulo, uma parceria da Associação Pro Dança e do Itaú Cultural. Eu sou Sayonara Pereira, uma das curadoras do evento, e chamo para dar as boas-vindas a vocês, a diretora artística do evento, Inês Bugea. Por favor, Inês. Olá, eu já havia dado boa tarde brevemente, obrigada, Sayô. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui nós estamos também da MIDE São Paulo, a Marcela Benvenu, que é outra curadora, e também a Elisa Oliveira, que é do Itaú Cultural, também curadora da MIDE. E após o recebimento desse material de vocês, selecionados, nós submeteremos a outros programadores como programadores da Semana Paulista de Arte, da Jornada Paulista de Dança. Então, ficam disponíveis o material de vocês para outros programadores conhecerem também o trabalho que vocês vão ter a oportunidade de apresentar aqui. Agradeço o interesse e a presença de cada um de vocês e desejo que cada dia mais possamos estar juntos para fazer a dança mais potente na nossa vida. Obrigada pela presença e boa organização para a gente. Devolvo a palavra para a Sayô, que vai nos ajudar aqui com as dinâmicas, junto com a Marcela. Obrigada. Obrigado, Inês. Então, para participar do pitch, foram selecionados, através de um edital, 8 projetos de dança para serem apresentados em formato online para produtores, programadores e agentes da dança nesta tarde, que são vocês. O grande objetivo deste pitch, então, é proporcionar visibilidade e oportunidades de financiamento, parcerias e desenvolvimento artístico para os grupos e companhias das quais vocês fazem parte. Os grupos, então, apresentarão em ordem alfabética e terão até 7 minutos para a sua apresentação. Depois disso, os profissionais presentes poderão, durante o tempo de 5 minutos, previsto pelo edital, fazer perguntas, comentários, considerações para os integrantes do grupo que acabou de se apresentar. Pedimos também aos grupos, ao término de suas apresentações, que fiquem na sala para conhecer os trabalhos e propostas dos outros grupos. Então, vamos dar início às apresentações. A MIDI deseja um ótimo pitch para cada um dos grupos selecionados. Primeiro, Ana Clara Poltronieri Borges. Olá, boa tarde. Obrigada, Sayô, Inês, Marcela, todos vocês presentes. Eu preciso compartilhar a tela. Eu posso compartilhar e a gente começa a gravar o tempo? Como é que é? Você tem que me dar permissão? Eu posso. A Marcela está cuidando, Ana Clara. Eu estou Fica à tentando. vontade, já vai tentar passar. Fala, É, Marcela. Gata, se você estiver me ouvindo, passa o co-host para mim, por favor. Eu estou tentando falar com ela por mensagem. Eu Obrigada. passo o convite. Obrigada. Nós temos presente aqui também a Andrea, que representa o Itaú Cultural, também curadora. Então, registro aqui a presença também da nossa outra curadora. O que que eu faço com esse mouse que tá mexendo aqui? Você conseguiu compartilhar? Não, ainda não. Ah, tá, agora deu. Nós Oi? não, nós não estamos vendo nada. Acho que agora vai. Tá indo, tá indo. Foi.
Vocês estão vendo a tela? Sim, Perfeito. Então, bom, meu nome é Ana Clara. Na sala também está Vanderlei Bachega, que é o nosso produtor. Eu sou a intérprete do trabalho. Bom, esse é o Amana, com direção de Tânia Farias e coreografias minha e da Maria Glória Poltronieri, que é minha irmã de sangue. O Amana, ele vem do tupi, que significa água que vem do céu. A água, esse elemento feminino, ele conduz o caminho desse rito para evocar a história de duas irmãs que foram separadas por uma tragédia. É uma cena onde o momento presente e memória se misturam para contar as lembranças amorosas, a luta e o luto. Relembra a história da bailarina Magó. Ela foi vítima de feminicídio em 2020 e tocou o coração do mundo com a sua história. A Magó era um ser único, resiliente, ciclista, vegana, indigenista, conhecedora da cultura popular, uma bailarina incrível, dançou em vários grupos de dança de São Paulo, várias companhias, e quem conheceu sabe que o mundo perdeu uma grande pessoa. No dia 25 de janeiro de 2020, a Magó decide acampar sozinha numa chácara próxima a uma cachoeira para exercer a sua fé. E no dia seguinte eu retorno para buscá-la e o que eu encontro é o seu corpo sem vida, com sinais de violência sexual e estrangulamento. A Magó foi vítima de feminicídio. E aí, diante disso, teve uma repercussão muito grande do caso. 17 cidades no Brasil, América Latina e Europa se organizaram e fizeram manifestações artísticas e políticas em repúdio ao feminicídio e honrando a memória da Magó, né? Então, tivemos manifestações além de Maringá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Santiago do Chile, em Bolonha, na Itália, Florença, Itália, Córdoba, na Argentina, Porto Alegre, Curitiba, enfim. E diante disso, um pouco tempo depois, eu decidi montar um trabalho que homenageasse a Magó. Então, eu convidei a diretora Tânia Farias, que é uma renomada diretora de teatro, que conhecia a Magó de perto, teve a oportunidade de dançar com Magó, e que ela também fez um espetáculo homenageando ela, contrastando ela com a sua própria história pessoal, né? O convite para a Tânia surgiu porque ela também tem uma habilidade muito grande de contar histórias difíceis de maneira emocionante e muito poética, trazendo essa poesia como um elemento principal dos trabalhos que ela toca. Então, por que que a Mana é importante para a sociedade? Bom, a Mana ele nasce de uma história real e dolorosa, o feminicídio da Magó, mas o espetáculo ele não se limita à tragédia, né? Ele transforma o luto e a saudade em poesia. Então, ele faz da cena uma fenda no espaço-tempo entre o passado que as irmãs viveram juntas, com um amor inexplicável e ululante, nas memórias que permeiam esse meu corpo que está em cena e na resistência de manter vivo esse legado de dança de Magó. Mais do que falar de violência de gênero, que está sempre implícita, claro, a Mana fala de amor, do vínculo profundo entre essas duas irmãs, brutalmente interrompido. Mas que em cena, ele renasce através de palavras, movimento, música, imagens poéticas, enfim. A obra ela denuncia, mas ela também propõe ressignificação, resiliência e também potência criativa. Ela, na verdade, é um inspirador de vida. O espetáculo, na verdade, ele impacta porque ele articula realidade e poesia de forma singular. Ele é, ao mesmo tempo, um soco no estômago e um abraço. É nesse contraste que vive o espetáculo. Ele encanta tanto quem conhecia a Magó, quanto quem nunca ouviu falar da sua história. Porque, no fundo, a Mana, ele fala de algo universal, que é a dor da perda e a força do amor. E levar a Mana para diferentes contextos e países significa, na verdade, inserir no debate internacional uma questão urgente, que é a violência contra as mulheres, mas pelo viés do poder de uma história que por trás das frias estatísticas existe uma trama gigante de afetos. Bom, a gente tem uma trajetória do trabalho vasta, nós estreamos em 2023, a nossa última data foi em junho de 2025, na Mostra de Solos do Itaú Cultural. Fizemos a circulação pela Bolsa Funarte de Dança Clausiana, passamos pelo Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Rondônia, no Norte, Curitiba, São Paulo, Londrina, com 9 apresentações. Fizemos também uma circulação pela Lei Paulo Gustavo, no Noroeste do Paraná. Fizemos uma estreia internacional, fomos até a Itália, no Festival Equilibre. O espetáculo foi apresentado em italiano, porque nós duas vivemos na Itália estudando dança por 3 anos, então somos fluentes em italiano, então foi apresentado em italiano. Fizemos vastas temporadas em Maringá, nossa cidade de origem, e uma temporada no Teatro do Centro da Terra, em São Paulo,
totalizando 36 apresentações nos últimos 2 anos. Essa temporada de São Paulo nos rendeu a premiação de intérprete, a mim concedida pela Cooperativa Paulista de Dança, o prêmio Denilton Gomes, no ano de 2024, e também ganhamos o prêmio de Cultura Arquitetônica pelos arquitetos, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, pela nossa cenografia, que é composta por 70 potes de vidro de 3 litros empilhados, formando esse útero, esse aquário, né? Então, a água, ela é esse elemento condutor da nossa dramaturgia. Ela que permeia todas as cenas do trabalho, né? Unindo esse trabalho em quatro atos. Esse aquário é iluminado, então a gente separa o espetáculo em nascimento, vida das irmãs, a morte e esse renascimento de Magó como um símbolo. Temos 20 garrafas suspensas de vidro, também cheias d'água, que simbolizam essas mulheres vítimas de feminicídio e que a um certo momento do espetáculo são iluminadas, então o palco parece o palco, a plateia, enfim, que todos estamos debaixo d'água. E essas garrafas que estão no chão, simbolizando essas mulheres que ainda estão vivas, né? Para lutar e para dar a mão umas para as outras e dançar as histórias. Tem esse pote principal, que é o pote que tanto simboliza Magó, como a vida, como a poesia, como essa dualidade entre vida e morte, poesia, soco no estômago, que no momento do espetáculo, quando essa água cai e é derramada, cai um peixe de cima que é o foco principal do trabalho, assim, né? Cai esse peixe do alto da vara de cenografia, simbolizando essa morte, né? Então, é um momento de catarse do trabalho, onde a grande potência e esse contraste é revelado. Os dados técnicos do trabalho têm uma duração de 40 minutos, classificação indicativa de 14 anos, pode ser apresentado numa caixa preta, no palco semi-arena ou italiano. O público pode estar ou sentado no palco, próximo da artista, ou na plateia. Tem uma sonoplastia original composta para o espetáculo, somente a última música que precisa do ECAD. Nós viajamos geralmente em 4 pessoas, ou 5, dependendo do acompanhamento da intérprete de Libras. Temos um roteiro de Libras e audiodescrição disponíveis. E, para finalizar, esse é o transporte da cenografia, né? São 2 caixas pretas, container grandes, contendo 70 potes, e 3 caixas menores e um case para levar o acrílico para as viagens. É isso. Agradeço e espero ouvir um pouquinho de vocês. Estamos aqui para sanar quaisquer dúvidas. Obrigada. Obrigado, Ana. E aí, Eu vou alguém começar com uma gostaria? pergunta aqui para a Ana. Ana, parabéns. Obrigada. Muito, muito bacana ouvir o teu trabalho, um trabalho que tem, né, pelas suas palavras, uma força muito grande e uma pertinência ímpar no mundo de hoje, que estamos buscando um mundo mais harmonioso, sem essas violências tão difíceis. Mas que bom que isso está transformado em arte também para chegar de muitas maneiras nas pessoas. Eu queria que você compartilhasse com a gente agora um pouco mais da intérprete. Quais são as sensações que mais te afetam quando você faz esse solo? Eu acho que na verdade, eu vou responder antes por que que eu continuo fazendo a Mana. Porque toda vez que eu subo no palco, a Magó vive um pouquinho, né? Então eu posso estar aqui contando essa história, mas toda vez que eu subo no palco e danço uma coreografia da minha irmã, eu tô corporificando uma ideia, corporificando uma pessoa, né? A Magó dançou além de muitas companhias, tem muitas coreografias feitas por aí, então poder colocar a dança dela no meu corpo e perpetuar esse legado, para mim é ímpar, né? Então, eu tento buscar, quando estou em cena, esse estado de jogo, brincadeira e encantamento, na verdade, que a gente sempre teve, né? Eu acho que essa doçura que é o grande contraste do trabalho, porque é um tema muito difícil, mas que é abordado com tanta gentileza, com tanta leveza, né? Para que, de fato, essa catarse, essa consciência aconteça quando a morte é representada, né? Então, é nesse estado de jogo, brincadeira, leveza, panaquice, que é como a gente falava, que era essa brincadeira perpétua a todo momento, né? Que essa dança é colocada no palco, né? Muito obrigada. Imagina.
Alguém mais gostaria de conversar com a Ana? Eu faço mais uma pergunta para a Ana. Ana, é uma delícia ouvir uma oportunidade que eu não quero perder. E agora eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da percepção que você recebeu da plateia quando você dançou em tão diferentes lugares, né? Em cidades menores, em cidades grandes. Qual é a reação da plateia em relação ao trabalho? Eu vou trazer um pouquinho, acho que o Vande também pode comentar um pouquinho, já que ele está aqui presente. Bom, quando a gente apresenta em Maringá, que é a nossa cidade de origem, né? Claro, a cidade, enfim, toda se modificou. Hoje tem um teatro que tem o nome dela, tem obras de arte, todo mundo conhece a história, né, no estado do Paraná. Então, a história chega, o público se emociona muito, né? Na verdade, o mais emocionante é o que as pessoas, na verdade, saem do trabalho e me perguntam, né, como é que você consegue, né, retratar esse trauma todas as vezes que você sobe no palco enfim. E aí a resposta eu já dei na pergunta anterior, né? Acho que é manter, é focar na vida e não na morte, né? Então, o público sai bem balançado do trabalho, ao mesmo tempo que ele sai com essa sede de vida, deixa eu conversar com as minhas mulheres, deixa eu ter todas elas perto, deixa eu propagar amor, sai com esse estado de urgência, né? Essa questão, com esse soco no estômago, né? Em Maringá, isso chega. E aí, quando a gente começou a circular, com o espetáculo, que a gente fez a primeira apresentação em São Paulo, depois fomos para fora do Brasil, depois fizemos toda o norte, centro-oeste, enfim. A nossa questão era, será que a história chega em quem não conhece a Magó, em quem não me conhece, né? E eu posso te garantir que as 350 pessoas que estavam assistindo o espetáculo na Itália se emocionaram e ficavam pensativas. Eu acho que é um espetáculo que causa, que comove, que comove. Muito Não sei se obrigada. você quer falar alguma coisa, Vande. Eu acho que é. Boa tarde, desculpa. Acho que a Ana contempla bastante essa resposta, mas tem esse lugar que, além de ser uma belíssima intérprete, não só porque ela é minha amiga aqui, né? Mas porque a Ana não dança sozinha em cena. A forma com que o trabalho é organizado, tanto pela Tânia quanto pela Ana, numa perspectiva de rito, né? Então, desde a preparação, o processo de montagem do espetáculo, a finalização, até o momento que a gente sai do teatro, né? É, existe um cuidado muito grande e um silêncio muito importante ali na nossa montagem em respeito à história, né? Então, isso é bastante relevante e é bem interessante. A Tânia e a Ana fizeram uma escolha para a construção do trabalho, que ao final do espetáculo, dar um momento para o público chorar. Então, o espetáculo termina com a Ana conversando com a Magó e a gente fica no breu. Então, a gente tem um momento de assentamento das emoções que a gente tem ali, porque quem vê a Ana Clara em cena e conhece a Magó sabe que ali estão as duas presentes, né? Então é como se toda a apresentação a Magó estivesse junto. E a gente percebe, né, a escolha de fazer a circulação pelo norte, e centro-oeste se dá justamente por dados estatísticos de casos de feminicídio, né, nessas regiões. Então, as cidades que nós viajamos, nessa circulação pela Bolsa Clausiana são cidades que, infelizmente, batem recordes de casos de feminicídio. Então, essa história chega não necessariamente por conhecer a Magó, como ela chega aqui em Maringá, no interior do Paraná, em algumas regiões do Paraná, mas ela chega porque se tem a identificação de o que é ter uma vida ceifada por um crime bárbaro como esse, né? Então, acho que não tem como não sair de lá chacoalhado, porque a gente expõe o crime, né, a bárbara ali de uma maneira muito poética, mas que nos toca, porque isso poderia acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento, né? Não é só porque é a Magó. E o espetáculo se desdobra em luta, né? Então, Magó virou lei, Magó virou poesia, dissertação, tese, a Ana fala sobre isso no espetáculo, né? Magó virou filme, etc. Então, a história não se reduz ao Amanda em si, mas é o artifício que a Ana encontra para falar sobre essa história. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada. Muito obrigada pela participação, gente. Muito Obrigada. obrigada. Saiu, eu devolvo para você a bola. Obrigado, obrigado, Ana e Vanderlei. E vamos seguir com Andressa Aguida Pereira Cavalli.
Oi, bom, parabéns para Ana também, aí muito bonito o trabalho dela, muito emocionante. Bom, deixa eu ver como que eu faço mais fácil. Compartilhar a tela inteira. Tantinho. Aproveito enquanto você está vendo as questões técnicas para registrar a presença da Maitê aqui, representando o SESC. Obrigada, Maitê, pela presença. Devolvo para você, Andressa. Tá, eu estou só tentando ver como que eu faço aqui. Tá. Compartilhar. Não estou conseguindo compartilhar. Vocês não estão vendo minha tela, né? A gente tá. Nós estamos vendo, sim. Ah, estão vendo? Sim. É, eu não tô conseguindo clicar no ícone que eu amplio, então eu vou seguir assim mesmo, pode ser? Pode. Então tá bom. Desculpa não ter te avisado que a gente estava enxergando. Não, não, tudo bem. Eu treinei aqui também, mas eu também não sou muito craque aqui. Obrigada, gente. Bom, desculpa a demora. Bom, eu me chamo Andresa Águida e eu vou apresentar para vocês a obra Percebendo. Sou uma artista com albinismo e baixa visão, eu tenho deficiência visual e eu desenvolvo obras que entrelaçam diferentes linguagens artísticas, explorando sentidos em cena. Eu não trabalho só com dança, trabalho com música, com audiovisual, fotografia, enfim. E eu assumo a questão do albinismo, que é a minha condição genética, como parte desse corpo criador. Ela está muito nas minhas obras presentes, explícita ou implicitamente. E aqui um pouco do percebendo. E aí eu pergunto a vocês, né, as inquietações de percebendo, será que as pessoas elas elas exploram os sentidos para acessar o mundo? Será que elas são capazes de perceber, elas percebem o que elas são capazes de acessar? E depois dos smartphones, será que essas pessoas, sejam com ou sem deficiências, elas ainda se conectam com o meio? Bem, trago todas essas provocações que elas abraçam a performance percebendo que ali é movimento, música, audiodescrição e interpretação de libras para pessoas com e sem deficiências. É uma obra que desafia a centralidade da visão e propõe novas formas de perceber e experienciar o mundo. E através do corpo e dos sentidos, né? Eu vou identificando limites e possibilidades de acesso oferecidas. E o meu propósito é fazer uma investigação artística sobre como diferentes sentidos e percepções podem enriquecer a experiência estética, promovendo uma compreensão ainda mais ampla e sensível de acessibilidade, ampliando os modos de acessar o que há de mais belo nas arquiteturas do corpo e do espaço.
Bom, tem camadas de acessibilidade e a música é uma delas. Ela ajuda a estimular, ela busca estimular a escuta e também a ampliar o campo da percepção. A audiodescrição em Libras, elas são feitas ao vivo para todos, pessoas com e sem deficiências, e elas se tornam gesto poético e ação performativa. E aqui vocês podem conferir alguns recortes da obra. Estende seus cotovelos, suas mãos e seus cabelos dançando. Convida alguém, uma mulher, para também dançar no ventilador. As duas de mãos dadas, braços erguidos, dançam ao som da flauta e do vento, ao lado da caixa de som. Uma criança bem pequena observa. Andresa acena com o tchau e recebe um tchau de volta. Estão em pé, conversam. Andresa sente o rosto desse homem que está usando uma boina. O homem tira o óculos e observa, tapa um de seus olhos com as suas palmas, onde se vê uma criança, e Andresa sorri, salva a mulher, mostrando a garrafa. Andresa sente a temperatura da água e toca com a garrafa o rosto da mulher. Ela se levanta, faz um som com a garrafa, esfregando o plástico, e encosta isso assim. Andresa senta-se e observa. Está agora sob 4 apoios. Na cabeça. De costas. Com os olhos de alguém que observa com essa porta. Como se fosse um óculos. Como se fosse um filtro para ver se chega a uma dessas folhas. Segurando esse gravete e essa folha, oferece para a menina. A menina cheira a folha, sorri, cheira a folha, para se mostrar além do cheiro. Andresa, procura fazer algo com o jeito, experimenta o braço da mulher, pulsando, como se fosse fazer uma massagem, para ver que parece nas suas mãos e segura na altura dos seus olhos, e coloca esse graveto na altura dos olhos de uma mulher que observa, e cobre seus olhos. Andresa tem as duas folhas no lugar dos seus olhos. Seus cotovelos estão no seu corpo fora, a saia dos seus vestidos. Então, a forma de um peão. Andresa senta em um dos bancos. Suas pernas estão no encosto. Suas costas no assento. Seu queixo está para cima, seus cabelos tocam a dele, seus pés se erguem em direção à porta. Na cabeça, Andresa encaixa o bandoleiro no corpo e na cadeira. Seu corpo, seus braços ganham o plano alto, o braço direito e esquerdo, como se ensabulassem seus próprios braços e suas mãos. Seus movimentos ganham a forma de uma dança, de alguém que dança e que balança os cabelos no vento. A Andresa gira, algumas partes do seu vestido estão sujas pela terra do gramado. De Andresa se deitou. Andresa cobre seu rosto com as duas palmas, cobre os seus olhos e com os dedos entreabertos, observa que não observa. Andresa mostra suas palmas, toca com as suas palmas, as palmas de um homem que observa, segura, toca as palmas, toca as palmas de um. Encerrou o nosso tempo. Encerrei. Obrigada. Terminei. Obrigado, Andressa, Andressa. Obrigado vocês. pode seguir, Saio. Não, achei belíssimo, né? A coisa de sair da caixa preta e esses diferentes lugares que ela passeia e a relação com as pessoas. Fiquei curiosa. Quem reage mais contigo? Se são os pequenos ou se são os adultos?
Então, na verdade, eu posso dizer que hoje é, tanto os pequenos como os adultos interagem muito. Na verdade, os pequenos, em algumas situações, por exemplo, eu me apresentei em Rio Preto, eles interagem junto com a performance. Então, assim, parece que eu não é mais um solo, vira uma companhia, porque aí eles vão fazendo junto comigo toda a performance. E as crianças têm muito disso, de imitar, porque eu percebendo é uma grande brincadeira, mas na verdade eu não digo que o adulto não pode. Ele inclusive pode, e ele muitas vezes ele topa também perceber junto. Então, eu diria que hoje tanto adultos como crianças topam, mas o adulto eu sinto que ele tem que ser induzido. A criança não precisa da indução. Eu queria fazer uma pergunta. É, com a audiodescrição, ele também ganha uma outra potência. Eu queria saber se você já fez casado, se as pessoas tiveram a oportunidade de participar da intervenção com audiodescrição. E se para você teve alguma diferença como intérprete? Você fala quando alguém participa junto e escuta a audiodescrição? Não, se você tem audiodescrição casada com o trabalho, por exemplo, como a gente viu no vídeo, né? Então eu tô lá, Aham. tô sentada na cafeteria, mas eu pego um fone e ouço o que está acontecendo, isso em tempo real. Alguém já viveu essa experiência? Porque como espectador aqui do vídeo, a gente participa dessa experiência de uma forma diferente de quem está sentindo a obra, né? Dela Uhum. casada com audiodescrição. Então, na verdade, a audiodescrição ela é microfonada e amplificada. Então, por exemplo, se, vamos dizer, você está na cafeteria, a intenção é que você escute mesmo. Às vezes você nem está acessando visualmente a obra, mas você Exato. está acessando a escuta. E aí a intenção é justamente essa. Legal, obrigada. Andressa, e a música, ela entra num ponto específico ou simultaneamente a audiodescrição? Não, a música, na verdade, eu chamo de música perceptiva, onde o músico, eu falo que ele conta o que ele percebe, só que ele conta através da flauta. Então, assim, é como ele se provoca com tudo que ele tá, não diria vendo, mas diria percebendo. Então, não tem um, porque a obra não tem um ensaio, na verdade, né? Eu faço um reconhecimento do espaço para entender se o que se as seguranças, né, assim, tudo mais. E aí esse músico ele vai percebendo e vai falando. E a audiodescrição também, meio que em tempo real ela vai acontecendo também. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Fiquei curiosa, Andressa, para saber se você tem alguma partitura coreográfica. Você meio que já respondeu, né? Que é muito a partir da onde você está. Mas fiquei curiosa para lhe ouvir sobre. Na verdade, no Percebendo em si, eu começo dialogando com a arquitetura, elementos, aí vou provocando as pessoas, vamos dizer, ou percebendo as pessoas também. E no final da performance, eu diria que tem, digamos, uma coisa que mais lembra uma partitura coreográfica, porque aí é o momento que eu me auto-percebo, aí eu começo eu fico comigo mesmo, assim, eu me desconecto da percepção externa e entro para a percepção interna corporal. Então vou todo o meu corpo, e aí o músico ele vai vindo comigo também, vira uma coisa mais musical e mais coreográfica, e isso vai marcando o fim da performance também, que é esse momento que eu me auto-percebo. Então, eu diria que uma parte coreográfica partiria mais para esse final da performance mesmo. Mas não tem um enredo, na verdade, né? Geralmente, às vezes eu começo pelas mãos, como às vezes eu começo pelos pés. Então, não tem nada pré-definido. Obrigada. Vamos seguir, saiu. Isso eu Obrigada, ia obrigada. dizer, obrigado, foi perfeito aí a finalização da Elisa. Vamos seguir com Bianca Chacon Mihail. Oi, boa tarde. Vou compartilhar minha tela. Todo mundo consegue ver minha tela? Perfeito. Sim, Então eu vou começar.
Boa tarde, meu nome é Bianca Micail e ao lado da diretora Fernanda Rocha e da diretora de fotografia Luísa Garcia, eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso projeto, a Videodança Spot. Eu sou artista da dança, natural de Campinas, mas atualmente eu moro entre São Paulo e Londres. Eu me mudei para Londres com 18 anos para estudar na Rumber School of Ballet and Contemporary Dance e eu segui os próximos passos da minha carreira também no exterior como bailarina freelancer entre diversos projetos, dentre eles trabalhando com a Companhia Nacional do País de Gales e mais recentemente numa turnê internacional com a Akram Khan Company. A ideia de Spot, ela nasce em 2024, depois de uma lesão que me fez pausar a minha carreira aqui no exterior, em meio a uma turnê internacional, e voltar para o Brasil para me recuperar. E foi nesse reencontro com o Brasil que eu comecei a sentir um certo desconforto social, meio que quase que esquecendo de como me portar como brasileira entre brasileiros, que é um sentimento que, ao ser colocado em palavras, são um pouco difícil de entender. E a partir disso, eu comecei a buscar lugares onde eu pudesse entender melhor essa sensação. O que move o Spot não é nada novo. Essa luta contra o nosso complexo de vira-lata no Brasil, ela atravessa a nossa história e a nossa arte já faz muito tempo. Da canção do exílio de Gonçalves Dias até as músicas do Caetano e do Gil durante o período que eles estavam exilados, essa experiência de deslocamento ela tem sido traduzida em diferentes linguagens de gerações. E é dentro desse contexto pessoal e histórico que a proposta de Spot nasce. Como compreender e expressar, através do corpo dessa vez, os sentimentos de não pertencer, vividos ao residir como brasileiro fora do Brasil. Spot é uma videodança de 8 minutos que parte da metáfora de uma onça pintada enjaulada para investigar temas como deslocamento, identidade e resistência cultural. Essa onça é o corpo da intérprete. Ele é contido num espaço que não a envolve, mas que ao longo da narrativa vai se transformando conforme a jornada da protagonista em busca desse pertencimento, até que finalmente se materializa numa festa de forró. O projeto ele se fundamenta em duas pesquisas que eu tenho comigo ao longo dos anos. A primeira é a cultura brasileira como linguagem crítica na dança contemporânea, que é a pesquisa que eu iniciei no meu TCC. E a segunda é o uso do movimento animalístico e da repetição como dramaturgia cênica, que eu aprofundei durante o meu mestrado e também na minha vivência dentro da turnê de 3 anos com o espetáculo Livro da Selva Reimaginado com a Akram Khan Company. Mas como esse projeto ele se materializa? Então, a narrativa ela é dividida em 3 atos, cada um com a sua identidade sonora, visual e coreográfica bem diferentes, que mostram a trajetória da protagonista ao longo do seu processo de autodescoberta. E o telespectador ele acaba sendo uma testemunha da sua transformação e o intuito é construir em conjunto essa história. A protagonista ela começa aqui em um estado 100% animal. Ela ocupa o centro de um espaço vazio, como uma onça coada, chegando em um lugar estrangeiro, onde ela é observada e reduzida. Esses elementos da narrativa aumentam a sensação de isolamento e não pertencimento. Então, coreograficamente, a gente busca essas expressões e gestos mínimos. A trilha sonora, elas remetem aos sons do exterior, como o metrô de Londres, por exemplo. E a fotografia, como tem algumas referências, aumentam essa sensação de isolamento, fazendo com que a protagonista se isole desse entorno. E aí aqui entra o coração da narrativa, a passagem do estado animal para o estado humano. A fotografia com cortes bem cropados e flashes rápidos em meio à fumaça, a coreografia que agora a gente enfatiza as partes do corpo como a coluna, os pés e as mãos, que agora começam a ser reconhecidos como parte do corpo humano. Eles aumentam essa sensação de metamorfose, que é aquela bagunça do que já foi com o que ainda vai se tornar. E a trilha sonora inclui instrumentos de forró distorcidos que aos poucos vão entrando em harmonia. E a protagonista agora ela se encontra entre esses dois mundos, que é entre bicho e gente, entre o passado e o presente. Esse cenário, anteriormente vazio, agora começa a ser preenchido por outros corpos que indicam essa chegada numa festa de forró, que é um reencontro nostálgico da protagonista com a cultura brasileira. E o forró aqui, ele é uma ponte entre o instinto animal e o humano consciente, porque é nesse ato que a protagonista assume a sua forma 100% humana e se sente finalmente pertencente. A dança aqui é mais coreografada, entra em cena o figurino, porque a protagonista começa a se vestir em meio a esses rodopios, e a câmera ela age como parceira de cena, dança junto com a protagonista e se movimenta com um pouco mais de fluidez.
E até que, em meio a essa festa, a protagonista começa a se transformar novamente. E o retorno ao estado animal aqui não é regressão, mas reivindicação. Todos começam a sair de cena aos poucos, ela já encara agora a câmera de frente, o espaço volta a estar vazio e a protagonista, como animal, se posiciona bem no meio. A gente vê ela num plano semi-aberto, iluminada com uma luz frontal, mas que agora é gentil com ela. E no final das contas, o espaço é ela. E existe um gesto final de afirmação aqui, que é pertencer a si mesma antes de pertencer a qualquer lugar. O spot surge, então, como um manifesto visual. É através do audiovisual e utilizando da sua acessibilidade de difusão que a gente cria uma metalinguagem, já que um vídeo ele pode ser repetido várias vezes e interpretado de diferentes maneiras dependendo do contexto. Assim como a experiência de ser imigrante. A gente leva com a gente memórias e referências culturais, mas o reencontro com essas expressões fora do contexto original sempre gera essas novas camadas de ressignificação. Nesse sentido, a parceria com a Luísa e com a Fernanda, então, ela não é só estética, mas ela é política. Spot é um projeto concebido e realizado inteiramente por artistas jovens, mulheres e latinas, e que busca ampliar esse lugar da representatividade. Para garantir a acessibilidade, o filme conta com o recurso da audiodescrição, tanto em português quanto em inglês, o que torna a experiência inclusiva para pessoas com deficiência visual. A gente acredita no potencial da videodança como essa ferramenta de intercâmbio cultural, relevante tanto para o público brasileiro quanto para o público europeu. Através da obra, a gente cria uma discussão de como a cultura brasileira é dissolvida e consumida no exterior. E a gente observa o crescimento da comunidade de brasileiros que sai do Brasil, que nos últimos 4 anos foi de 30% só para a Europa, chegando a 220 mil brasileiros só no Reino Unido. Meninas, obrigada. Oi, Saiu? encerrou. Sim. Obrigada. A gente está disponível para mais Ah, quaisquer perguntas. Muito obrigada, gente. que bom que terminou na hora que tinha que terminar mesmo. É, Bem interessante. faltou só a parte das parcerias, mas dependendo das perguntas a gente consegue complementar. Então, você poderia comentar sobre as parcerias? Claro. Obrigada, saiu. É, as parcerias, então, que a gente traz é dentro desse contexto de querer difundir o projeto tanto no Brasil quanto na Europa, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem o apoio da Galeria 18 em São Paulo e o apoio do Samba de Bamba e do Cine Brasil aqui em Londres, que são organizações que já reúnem bastante o público imigrante brasileiro aqui no Reino Unido. E aí, através disso, a gente consegue criar circuitos e festivais e conversas que são acessíveis e fortalecem entre ela, entre os dois lugares. Bianca, e eu queria que você Oi? comentasse se você tem, quais são as outras experiências ligadas a esse tema, se você tem elas ao vivo também, ou esse tema ele está desenvolvido para você como videodança. Eu lembro de você ter dito que no Acarancan tem alguns movimentos, algumas intenções que são compartilhadas, mas eu gostaria de ouvir mais a respeito de performances presenciais que possam se desdobrar desse mesmo tema. Uhum. Então, a pesquisa do projeto ela é dividida nesses dois lugares, né? Da cultura brasileira, como início de uma pesquisa, e do movimento animalístico. O movimento animalístico é a minha maior pesquisa até então na minha carreira. Dentro desse trabalho que eu tive com o Akram Khan, eu passei 3 anos nesse espetáculo que era uma releitura da história do Livro da Selva. Então, a gente eram os animais, eram os lobos, eram a pantera. Então, eu tenho essa pesquisa física muito no meu corpo. E eu também, essa pesquisa da cultura brasileira, todas as minhas criações até agora eu usei algum elemento da cultura brasileira, seja música, seja política, seja o ginga, referências de danças que são feitas no Brasil. É, então eu tenho experiência nesses dois campos, no presencial, no ao vivo mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Se não tiver mais nenhum comentário, eu só queria complementar que a ideia do projeto, então, é essa mesmo de criar essa ponte entre o Brasil e o Reino Unido, que
é muito importante para mim de um lugar pessoal, mas que eu também acho que tem um espaço grande. E através de ter um filme é uma coisa que a gente consegue difundir de maneira mais acessível, que é algo que eu consigo trazer comigo para cá e deixar no Brasil ao mesmo tempo. Essa é a ideia principal do projeto. Foi bacana, a MIT tem também uma parte de videodança, como vocês devem conhecer, então Sim, está super dentro aí da nossa busca de trabalhos na sua amplitude, seja na cena, seja na videodança. Obrigada, Bianca. sim. Saiu, Obrigada. devolvo. Obrigado, então, Gente, Bianca. Acho. desculpa, saiu? Só Desculpa, um Elis. momento, é que eu fiquei ouvindo Bianca, eu disse, gente, eu vou atrás aqui de um nome, porque, Bianca, eu estudei um conceito chamado devia animal. E Sim, aí, né, aí eu vendo assim o seu trabalho, eu disse, nossa, será que ela passou por esse conceito? Porque tem muito dele, né? Eu só, enfim, lembrei agora, queria jogar sim, aqui. sim. Saiu. Obrigado, então. A gente está no tempo. Se ninguém quiser mais fazer nenhuma pergunta para Bianca, agradeço. E vamos para a Karina Najib. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer e parabenizar a MIDI por essa iniciativa do Pitch para a dança e também pelo festival que está acontecendo, que é de uma importância enorme para todos nós que somos artistas desse ofício. Eu vou deixar aqui no chat o projeto do segundo GH, que é o trabalho que eu vou apresentar para vocês. E nesse projeto, né, acabei de mandar aqui o link, vocês vão poder encontrar, inclusive, a peça inteira, na íntegra, fotos e outras informações que eu considero importante, que talvez sejam mais fáceis de ficar com vocês. Bom, meu nome é Karina Najib, eu sou bailarina e criadora do espetáculo Segundo GH. Faço parte do bando de dança teatral. Esse solo que eu vou apresentar para vocês, ele tem 40 minutos de duração. Ele é coreografado por mim e dirigido pela Clara Gouveia, que está aqui com a gente na sala, pronta para responder as perguntas. E ele é conduzido, inspirado a partir do livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Esse trabalho, ele surge de uma pesquisa de 15 anos, que se debruça em alguns alicerces da dança que estão no meu corpo, que são o butô, da bailarina Anzo Furukawa, o Tanztheater e a brasilidade mesmo da dança contemporânea. Segundo alguns artistas e espectadores que acompanharam esse processo do trabalho, é como se agora eu, com 40 anos, num corpo de bailarina, estivesse criando um sotaque próprio dentro da linguagem da dança. Eu gostaria de falar do espaço cênico, né, que situa o público dentro da casa da GH. E aí, casa não apenas a casa local de apartamento, mas a casa psíquica, que vai acompanhar e contar todas as ideias, os pensamentos que essa personagem está vivendo enquanto cena. Nessa casa predominam duas cores, o bege e o vermelho, que são escolhidos pelo artista plástico e cenógrafo Tato Teixeira. O bege, ele vem acompanhado de uma ideia de controle, de humanidade em excesso, de domesticação. E o vermelho, ele já vai falar sobre a paixão, ele vai falar sobre essa paixão que percorre o texto a partir do encontro das duas personagens, que são GH, que é uma mulher de classe média alta, ela é escultora, extremamente polida, madura e que mora na zona sul do Rio de Janeiro, com a outra personagem que é uma barata. E a escolha desses tons vermelhos terrosos também se encontra no próprio figurino, que nós escolhemos manter o mesmo que eu viva a GH e ora viva a barata,
para fazer com que as duas personagens coabitem o meu corpo e que os meus movimentos sejam levem a intenção de uma e outra sem hierarquia entre essa relação humana e inseto. Tratamos aqui de um espetáculo que vai apresentar personagens, estudos de personagens dentro da dança. O texto da Clarice, ele é de 1964. E ele já falava, já trazia à tona, nesse ano que é emblemático para a história do Brasil, questões femininas como o aborto, por exemplo, né? Mas que hoje, em 2025, ele ganha outras conotações, outras camadas de significado. Ele vai falar um pouco, na minha opinião, como criadora, da falência humana como espécie, por causa do antropocentrismo, por causa do capitalismo, que também está botando a perder o mundo, esse meio em que a gente vive. E na pressa a gente abraça uma postura cosmopolítica dentro dessa filosofia. É como se a expectativa do desejo e o encontro com a realidade, eles não se cruzam mais. E o que para mim gera mesmo essa sensação de fracasso pessoal, de fragilidade, que me aproxima dessas duas personagens e que essa fragilidade vai ficar exposta em carne viva para o público. Todos esses sentimentos foram traduzidos para música pela composição original da Angélica Duarte, que traz para a peça uma personalidade cinematográfica, assim como a luz, que vai brincar com proporções do meu corpo, por via de sombras que projetam essa imagem de maneira às vezes animalesca, também brincando com recortes da cena que fazem com que a gente tenha um zoom, bem parecido também com uma ideia de cinema. Esse projeto, ele prevê audiodescrição, e eu digo prevê porque a peça nasceu agora em junho de 2025, e ela foi apresentada 2 vezes. A primeira vez ela foi apresentada numa casa que parecia para nós a própria casa da GH, e foi apresentada para 30 pessoas. Isso foi em junho, dia 27. E no domingo passado, dia 17 de agosto, ela foi apresentada no Festival de Inverno de Campina Grande, num palco de 12 metros por 6, para aproximadamente 500 pessoas na plateia assistindo por esse palco italiano, o que já nos sugere que esse espetáculo tem uma fácil adaptação, e o cenário dele também é de fácil adaptação e de fácil produção. Nós usamos uma poltrona, uma mesa de jantar e uma mesa de canto, de sala. E eu aproveito agora para convidar vocês também, principalmente quem estiver em São Paulo, para assistir o espetáculo como nossos convidados, né, convidadas, amanhã, dia 28 de agosto e dia 29 de agosto, às 8 horas da noite, no Teatro do Centro da Terra. Então, amanhã vai ser a terceira vez que esse espetáculo vai ser apresentado e vai ser uma honra ter vocês com a gente na plateia. Agradeço muito o tempo e a escuta de vocês e mais uma vez deixo o projeto aí e estamos aqui, eu e Clara, para qualquer comentário ou dúvida. Obrigado, Karina, pela. Tentei acompanhar a história e pelos lugares, as cores bege e vermelha que tu foi nos contando. Acho que deixou bem curioso todo mundo, porque não tem nenhuma foto, não tem nenhum vídeo, tá tudo ali no link. E é isso, é um pouco de secreto, né, para verem amanhã. Mas é isso. Então abro aí para as perguntas. Estou puxando aqui, né, gente? Primeiro, parabéns, que legal ver nascer assim, tão recente. Essas sensações devem estar surgindo cada dia mais intensamente, né? Eu brinco que quando o espetáculo estreia, ele vai ganhando corpo e vida nessa relação com a plateia, então, muito legal. Muito bom te ouvir falar com essa intensidade do trabalho. E aí, para trazer essas sensações que estão perto, Karina, me conta, o que mais você acredita que mova as pessoas para irem assistir o seu espetáculo? Se você tivesse que me contar
Vai assistir o espetáculo porque qual que é o para você? Eu acredito que uma das forças do espetáculo está na literatura de Clarice. Nós temos recebido muito feedback do público que já assistiu, da conexão com o livro, o que não significa que as pessoas que não tenham lido o livro também não se conectem com o espetáculo. Elas vão perceber esse corpo mulher barata que está nessa conexão de existência, né? Na perturbação dessa existência, mesmo que a natureza dela, porque a dança tem essa, como a gente optou por não usar a palavra, mesmo vindo de um texto literário, exatamente para que a dança pudesse abrir possibilidades de que o público fizesse suas próprias conexões, né? Mas eu acredito que até a escolha do nome, segundo o GH, é uma referência forte para que as pessoas se conectem com a literatura de Clarice, para sair de casa para assistir o espetáculo. Obrigada. Tá muito bonita a sua descrição. Parabéns e toi, toi, toi. Não estarei com você, estarei na MIDI, mas que bom que tem muita dança pela cidade, né, gente? Isso nos deixa felizes. Parabéns. Obrigada. Mais alguma curiosidade? Elisa, que sempre pergunta alguma coisa. Que sempre deixa para a última fala. Eu acho que não, acho que a pergunta que eu ia fazer, a Inês fez, né? Que é essa curiosidade de saber mais do trabalho e do que é que envolve o público, né? Porque a gente viu pelo link essas cores vibrantes que Karina falou, né? E de como isso tem a ver, provavelmente, com o que ela dança, mas eu acho que era isso, né? Eu também vou estar na mídia, mas eu espero poder assistir novamente. Sim, nós também esperamos. Muito obrigada. É isso? Podemos seguir então. Então, a companhia Pássaro de Presságio, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Natália Caran. Primeiro, eu queria agradecer, né, pela criação desse espaço, pela presença de vocês. Eu sou cofundadora da companhia Pássaro de Presságio, onde eu trabalho como dramaturga, performer, criadora e orientadora das práticas de treino e criação. Olá, meu nome é Leonardo Vila, eu sou o cofundador e diretor da CIA Passo de Presságio. A CIA Passo de Presságio trabalha no cruzamento das linguagens de teatro físico, dança contemporânea e cinema no contexto da arte contemporânea. E a Josi, que é nossa produtora, também está na sala com a gente. A gente cofundou, né, a companhia juntos no México, o Léo é mexicano, em 2020, logo antes do começo da pandemia, e a gente chegou aqui em São Paulo em 2022. A gente realiza, desde a fundação da companhia, um trabalho contínuo de pesquisa, treino e criação. A gente já fez várias videodanças que estão circulando aí por festivais internacionais, que nos renderam alguns prêmios. Os mais importantes foram Melhor Videodança, no festival aqui de Santos, e 2 prêmios de melhor performance, um na Itália, em Gênova, e outro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Já no trabalho cênico, O Mar Não Me Obedece, que é o trabalho que a gente veio aqui apresentar para vocês, é o nosso primeiro trabalho como companhia. E a gente quer começar mostrando um trailer do espetáculo. Então, eu vou compartilhar a tela.
Agora as imagens. Aqui. Veio sem som o vídeo. Foi sem som? Ah, que pena, gente. Bem, a gente continua no nosso projeto que vocês receberam também. Tem link para o vídeo e link para a obra, tem tudo. Queria só começar contando que a gente estreou ano passado. A gente fez uma mini temporada de 3 apresentações. E esse ano a gente voltou em cartaz, fez outra temporada de 4 apresentações, que nos rendeu a indicação ao prêmio APCA de melhor elenco em dança. A obra Omar Não Obedece fala sobre a teimosia humana de querer controlar o devir e de querer acreditar em verdades absolutas. A obra é uma crítica à ideia contemporânea de progresso, porque para mim o progresso contemporâneo entendido hoje está trazendo muitos mais para o mundo. Está criando ações individualistas e também nos separa da natureza, o que causa no ser humano uma crise de saúde mental e no mundo uma crise climática e ecológica. A gente quer oferecer algumas perspectivas de resistência através da coletividade com este trabalho. Para compor o material cênico, construímos uma movimentação própria que coloca o corpo no limite e explora queda, carregamentos, impulsos verdadeiros que estão sustentados nas práticas de judô, aikido, jiu-jitsu e butô. A metáfora da teimosia cobra carne a partir de textos escritos por mim e por Natália, que passam pela termodinâmica, as bactérias intestinais e um rei que intenta castigar o mar. Eu, como diretor, me propus criar uma experiência sumamente potente para o público, verdadeira, mas de uma verdade crua, uma verdade visceral e uma beleza agridoce. Para isso, eu me apoio muito, me ajudo muito na nossa pesquisa de presença cênica. A gente tem, então, essa pesquisa de presença cênica que nos leva, como performers, a estar em cena de um modo inteiro, ou seja, mente, corpo e espírito alinhados, engajados numa mesma ação. Mas, ao mesmo tempo, porosos, a gente se deixa afetar, se deixa transformar pelas relações, pelos impulsos. Isso gera uma presença honesta, vulnerável, que permite uma conexão mais profunda com o público. Sempre que a gente apresenta o Mar Não Obedece, nos dá muita força para continuar fazendo esse espetáculo acontecer, indo atrás. Porque o público sempre relata que não vê o tempo passar, que se sente muito conectado conosco durante toda a obra. As pessoas sempre querem conversar mais sobre as questões que os textos trazem e se impressionam com a movimentação, principalmente com o trabalho de carregamento que a gente faz. A gente vê que as pessoas se tocam de verdade, então para a gente isso mostra que existe uma conexão real com o público. Em questão de cenário, figurino e iluminação, o cenário figurino ele é composto por formas orgânicas imutáveis. No nosso cenário, a gente tem um desenho no chão que vai se desfazendo pela movimentação dos performers. A gente também tem móveis que se movimentam com o vento e projeções. E a iluminação também é um componente fundamental para o trabalho, porque constrói a narrativa através das imagens e criação dos mundos. As nossas necessidades técnicas são um espaço em um teatro de pelo menos 8 por 8 e uma altura de 5 metros, uma máquina de fumaça com líquido espesso, 2 ventiladores pequenos de casa para movimentar os móveis, um projetor de mediana a boa qualidade e um chão que seja de madeira, por o tipo de acrobacias que a gente está fazendo. A gente consegue apresentar a obra em italiano, em inglês, em espanhol e em português. A gente vai fazer agora uma turnê por o sul do Brasil, para Porto Alegre e para Caxias do Sul. Também estamos esperando ir ao Festival ABC Dança. E em novembro a gente vai apresentar a obra em espanhol em Chile. O nosso maior desejo é poder apresentar e compartilhar o nosso trabalho muito mais aqui em São Paulo, poder fazer uma turnê pelo Brasil e pelo mundo. E para isso, a gente agradece muito a parceria com vocês. Muito obrigado e estamos abertos para as perguntas que vocês podem ter. E só comentar que a nossa cenografia é muito fácil de carregar, assim, a gente pode carregar na nossa mão. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado pelas explicações.
Eu gosto também, né? Eu tenho a teoria que na cena livre tem que caber numa mala ou num carro. Então vocês estão ótimos. É possível se mover, né? Que belo. Fiquei curiosa de ver a coisa do. A coisa, já vi a roupa que vira o chão que entra na roupa. É muito interessante isso. E o desmontar, né, do cenário, assim, que vai se esvaindo, assim, é muito bonito. E vocês vão estar em cartaz, não concorrendo com a MIDI, mas Não. Vamos estar em quando- Porto Alegre, 2 apresentações, e depois em Caxias do Sul, no festival. Então, E o vamos. ABC Dança também. E no ABC Dança, mas é depois da ah, MIT. sim. Obrigado. Oxalá. Tem muitos circuitos de dança para a gente estar permeando, não é? Parabéns também pelo trabalho. Bom, até agora, tudo que a gente viu, maravilhoso, que delícia de tarde, até nesse momento. É, você falou um pouco sobre a movimentação, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a pesquisa de linguagem, quais são, você falou das técnicas que estão envolvidas, né, no trabalho, mas falem dessas sensações e eu, das pessoas que estão na cena e qual é o cotidiano de vocês para gerarem esse estado de presença na cena. Certo, a minha pesquisa como diretor é potencializar os performers, ter uma movimentação própria deles, a partir das movimentos que eles já têm. Natália trabalha com dança contemporânea, Luiz também, Luiz Ragusa, Natália trabalha com Aikido, Luiz faz uma de Jiu-Jitsu. Então, o que eu faço é tomar essas potências que eles têm e cruzá-lo com a pesquisa da imagem interior. As imagens interiores é a coisa mais importante para mim, é o que faz eles se movimentarem e faz uma presença muito estranha que me permite colocar eles entre dimensões. Então, o trabalho tem muita força, mas é uma estranheza muito potente que não te refere a uma técnica em particular. A gente bebe de muitas técnicas, trabalhamos muitas técnicas, mas eu não gosto de que uma tenha como uma maior presença. O que eu procuro como diretor é que tenha uma significação potente o movimento e que não possa você pensar em, pas de bourrée, sei lá, sabe? O que eu quero é que se veja a potência das pessoas cruzadas com o material, construindo uma metáfora potente. Outra coisa que eu acho importante dizer é o fato que a gente pesquisa juntos, né? Que é um trabalho contínuo. E isso faz toda a diferença porque a gente está ali em sala redescobrindo as nossas possibilidades. Obrigada. Posso? Devolvo para Sael a bola? Quem quer pegar? Eu vou perguntar, seguindo você, Inês, quanto tempo de pesquisa tem, né? Porque eu fiquei assim curiosa. Vocês falam muito em sala de aula que vocês fazem junto. Então, esse trabalho ele teve quanto tempo assim para estrear? A gente conheceu o Luiz quando a gente chegou em São Paulo, né? Que foi 2022. A gente deu muita sorte. A gente chegou e já conheceu ele e começou a se encontrar, ainda não sabendo o que que ia sair dali. E daí, no final de 2022, é quando a gente começa a criar a obra, e início de 2023 a gente já faz uma abertura de processo, com poucas cenas já estavam ali existindo. Então, até a gente estrear 2024. Então, olha, Mas eu gostaria de dizer também que a gente se conheceu faz 7 anos. assim, eu e o Léo, daí é uma pesquisa mais longa ainda, né? Temos uma procura, uma pesquisa de poética que a gente encaixou muito bem e estamos desenvolvendo de faz muito tempo. Então, sim, sei lá, para este trabalho que foi ano e meio, um negócio assim, mas estamos desenvolvendo quem a gente é como artista faz bastante. E a gente trabalha nesse cruzamento do teatro físico, nós dois nos conhecemos numa formação em teatro físico, da dança e da performance, a verdade, o risco, são elementos importantes para a nossa criação. Uhum. Obrigado, gente. Sucesso. Obrigada. Tarde linda, né? Coisas belas. Muito obrigada. Continuando, então, com prazer, chamamos Diego Mack, de Porto Alegre, minha terra natal.
Oi, amores, boa tarde. Marcela, Inês, Sayô, tanta gente querida, obrigado por essa oportunidade. É, Cassandra, aquela bolsa, minha amiga, tá aí? Eu não vejo, Tô tem um aqui, tempelinho. tô aqui. Boa tarde a todos, todas e todes. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês me enxergam? Vocês enxergam a. Sim. Deixa eu, deixa eu tirar Sim, aqui para mim tá meu. ok. Agora enxerga a tela cheia? Tá melhor? Não. Sim, agora sim. Sim, é melhor assim, né? Tá bem. Então, Cassandra, Vamos lá, então. Eu sou Cassandra Calabouço, uma drag queen atuante há 26 anos na cena artística de Porto Alegre. A minha trajetória como performer, hostess, atriz, bailarina e também militante LGBTQIAP+, se mistura com a própria história de resistência da arte drag no Brasil. Eu dirigi e participei de espetáculos marcantes, criei festivais e oficinas pioneiras para artistas drag, como o Pimp My Drag, e agora eu trago para vocês a celebração dos meus 25 anos de carreira, o espetáculo Onde Está Cassandra? bom, gente, eu sou o Diego Mack, sou diretor de dança, eu trabalho no setor há mais de 27 anos, como coreógrafo, artista 3D, sou doutorando em artes cênicas na URGS. A minha pesquisa, ela transita entre a dança contemporânea, a cultura popular, a tecnologia, e aqui eu atuo junto com a Cassie, com a Cassandra, na direção desse espetáculo chamado Onde Está Cassandra? Então, esse espetáculo é um espetáculo de dança e arte drag que percorre memórias, questionamentos e críticas minhas. Em cena são 5 drags: Alpínia Grande, Lei Divina, Maria Laura Granadas, Zélia Martinez e é claro que eu também, né, gente? A própria Cassandra, tô eu em cena. Nós transitamos por cenas e coreografias baseadas em lip sync e perucagem. O título é um jogo. Onde está Cassandra? Onde está a drag? Em qual corpo, gesto ou voz? A peça provoca o público a repensar a identidade, autenticidade e expressão queer. É uma obra festiva, com humor, afeto e crítica social, que dialoga com públicos diversos e também amplia a visibilidade da arte drag no circuito formal das artes cênicas. A gente estreou em 2023 e em pouquinho tempo assim o espetáculo acabou integrando importantes festivais como Porto Alegre em Cena, o Palco Giratório do Rio Grande do Sul, Porto Verão Alegre, Movimento Cena Sul e circulações pelo interior do estado também. A gente realizou ao todo até agora 36 apresentações, somando aí um público de 4.200 pessoas. Em 2025, a convite do Sidney Pereira, a gente fez uma temporada de 20 apresentações no CCBB do Rio de Janeiro. Foi uma experiência incrível, assim, né? De 20 sessões lotadas, com um público muito caloroso. A peça também recebeu algumas indicações e venceu alguns prêmios importantes, prêmios açorianos de dança na categoria de elenco, de produção e de direção, e o prêmio Olhares da Cena nas categorias de direção, iluminação e produção também. Bom, eu falo agora um pouquinho da linguagem desse espetáculo, né, que ele nasce da mistura entre a dança contemporânea e a arte drag, tensionando fronteiras entre real e ficção, artista e persona. A dramaturgia é assinada por Gui Malgariza e mergulha na construção da identidade drag como um espaço de liberdade, transformação e criação cênica. O espetáculo não é só uma revisita a números icônicos, mas ele também cria novas cenas que celebram a memória e denunciam a precariedade e a resistência que são necessárias para a gente ser artista aqui no Brasil. É uma obra híbrida, acessível e envolvente. Ela dialoga com a diversidade de públicos e também com temas que são urgentes, como visibilidade LGBTQIAP+, arte como resistência e memória artístico-cultural.
E eu acho importante também enfatizar o potencial de formação de público, de plateia que essa peça tem, uma vez que a gente se relaciona muito diretamente com a plateia, né? Seja por meio da comunicação das drag queens com o público, pela trilha sonora, que é composta por músicas muito conhecidas das pessoas, ou pela interação em tempo real via redes sociais que a gente promove durante a peça, né? Em termos de comercialização, o espetáculo ele ocorre em teatro, com um palco italiano, e a peça se articula muito bem com libras e audiodescrição, já tivemos várias experiências com isso. Nossa equipe de viagem é de 8 pessoas, incluindo elenco, produção e transporte já de acessórios cênicos e figurinos, não há cenário. E a gente, né, enfim, a nossa logística é bastante enxuta, né? E a gente geralmente articula também oficinas e workshops que a gente desenha junto com as propostas, com os festivais, para compartilhar um pouco desse processo de criação, né? Dessa mistura de linguagem da arte drag com a dança contemporânea. O espetáculo Onde Está Cassandra é celebração, é memória e também é resistência. É uma obra que provoca, emociona e expande o lugar da arte drag nos palcos. Eu vou deixar um link aqui no chat, então com o portfólio e o vídeo completo do espetáculo e com os nossos contatos. Aqui também já tem o nosso arroba do Instagram, Onde Está Cassandra. E enfim, obrigado por nos ouvirem. Espero que vocês possam encontrar a Cassandra nos palcos e perto de vocês também. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Dessa vez eu vou começar perguntando, então. Parabéns, gente, é muito legal. Eu queria saber, você falou dessas oficinas, né? Muitos festivais gostam disso e fazem isso casado, e tem as oficinas como uma contrapartida do próprio evento. Eu queria fazer, a minha pergunta é, se essas oficinas estão contempladas dentro do projeto de vocês como uma contrapartida ou como um extra? Ou seja, falando de dinheiro, né? Elas são cobradas à parte do projeto ou elas estão inseridas dentro do preço de venda de vocês? Eu acho que depende do esquema que a gente faz das propostas, né? A gente pode trabalhar com as duas possibilidades. Geralmente, a gente trabalha já incluída a oficina, né? Já incluído o workshop, porque a Cassandra, eu vou passar a palavra para ela, mas ela tem um trabalho muito longo com esse projeto que chama Pimp My Drag, né? Que é um trabalho de compartilhamento da linguagem drag queen tanto com drags que já existem e querem né, treinar melhor essa linguagem e pessoas, enfim, Cassandra, se quiser comentar. Inclusive, é tema da minha pesquisa no mestrado aqui na Universidade Federal. Estou pesquisando esse projeto tão bonito que é o Pimp My Drag, que é um processo de dragificação de um corpo, né? Esse corpo que é cotidiano, do que ele se monta para além da visualidade, né? Da concretude, o que vocês estão vendo da maquiagem, da peruca. Para além disso, como é que esse corpo ele se monta para estar em cena, né? O que mais precisa, de que forma isso acontece, como que dá para fazer. E eu, enfim, como bailarino, eu acabo, né, usando o meu repertório e os meus conhecimentos, a minha trajetória como bailarino para compor esse corpo drag. Obrigada. Na maneira de vocês apresentarem, me parece que tem humor nessa peça. Tem? Ou é só a maneira que vocês apresentaram e Olha, fica a sua sensação? em se tratando de drag queen, com certeza tem muito humor. Tem sim, tem humor, tem ironia, tem deboche, mas também tem o rolê pesado, porque faz parte, tem drama, mas tem muito humor sim neles. Eu e o Newton, né, que é quem faz a drag queen Cassandra Calabouço, a gente tem uma história de trabalho já bastante longa de pesquisa de dança e comédia, de dança e humor. Então, já é bastante longa essa nossa pesquisa, assim. E aí, quando a gente começou a montar
naturalmente, pela estrutura drag queen, né? Esse vetor humor, ele veio com muita força, né? Então é um elemento de linguagem bastante presente na peça, na comédia, o humor. É um elemento que falta, né, na dança em geral. Eu tive uma aluna que fez uma iniciação científica sobre essa temática do humor na dança e ela Uhum. encontrou um elemento na São Paulo, uma peça na São Paulo, Companhia 101, 1001, alguma coisa assim, que é um solo, né? E ela encontrou dois outros exemplos, assim, e ela ficou muito encantada em buscar o risível, né? Sim. Que pode acontecer na dança, na performance. Ela pegou dança, assim, esse recorte. Que bom, então, que vocês conseguem, através do humor, fazer esse tipo de link, né? Mesmo que o humor possa chegar ao drama, né? Mas, assim, de uma maneira leve, eu imagino. Sim, tá implícito, né? Não tem como. Hum. Alguém gostaria de perguntar, saber alguma curiosidade? Gente, eu fiquei curiosa sobre a classificação indicativa, que eu estava aqui olhando já no link que vocês mandaram para a gente. Em geral, a nossa classificação ela é de para 12 anos, mas acompanhado dos pais, não tem linguagem própria. A gente, apesar da gente trabalhar muito com gestos, não tem nada que uma criança não possa assistir. Justamente por isso que eu perguntei. Obrigada. Nada. Obrigado, Cassandras. Seguimos, Obrigado, então. saiu. Obrigado, amores. Seguimos com Érico Santos. Oi, gente, boa tarde. Eu já vou tentar compartilhar aqui a tela também. Deu certo, né? Sim. Vamos embora então. Friozinho na barriga, mas vamos lá. Malunguinho é mestre bonito, rei que se ergue na mata profunda. Porta de ferro, porta de folha, porta de sonho. Ele abre o caminho, ele protege o menino. Na mata é rei, na mata é chama, na mata é silêncio que fala. Caboclo certeiro, flecha que rasga a noite, voz que derruba as muralhas. Na fumaça ele trabalha, na maraca ele chama, na pinga e na água ele desata os nós da vida. Andador das sete cidades, mestre antigo, coroado na poeira dos quilombos. Ele me deu uma tarefa, não pequena, não leve, me deu a coragem de continuar sonhando. Ele gosta do fogo que dança, do fogo que queima, do fogo que reacende o espírito cansado. Ele chama o vento, sopra segredos da Jurema. Fala com os rios, fala com os encantados. Sua lança brilha como relâmpago, sua palavra cai como chuva, e quem escuta nunca mais esquece. Malunguinho na mata é rei, malunguinho na mata ele é rei. Guardião das memórias, companheiro dos que resistem. Ele ensina que a vida é caminho, e que no caminho mora a força, e que na força floresce o amor. Bom, eu sou Érico Santos, eu sou artista da dança, educador, sou filho da Zona Sul daqui de São Paulo. E o que trago hoje não é apenas um projeto, eu acho que de todos que foram prestados até agora, na verdade, ele ainda está sendo, né, sonhado assim. Ele é um chamado, é um convite para que Malunguinho, esse líder quilombola, guerreiro encantado da Jurema Sagrada, apareça como um menino. E aí esse menino seja um menino herói afro-indígena que dança, luta, brinca e encanta.
para que nossas crianças, principalmente as crianças negras, periféricas, indígenas, se vejam no centro da roda. Daqui, né, eu sou arte educador, trabalho em programas de formação e sou arte educador porque eu danço, e minha dança precisa falar do que eu amo também, do que eu acho necessário. É, Agora, né, falar um pouquinho aqui do espetáculo, do que eu venho pensando, do que eu venho sonhando, né? Já falei um pouquinho do quem eu sou. Bom, coloca aqui, né? Projeto Maluguinho Menino, ideias, trajetos, poesias, criações. Eu penso ele, tô pensando ele muito como dança e literatura, né? Esse caminho que eu venho pesquisando, que eu venho me aprofundando e que eu também é, gosto muito. Sobre espetáculo, sobre o que eu venho pensando, né? Bom, o espetáculo Maluguinho Menino, eu penso nele como uma obra coreográfica para as infâncias. Em cena, o corpo é território de passagem entre mundos. Ele brinca, corre, canta, resiste. A terra vira chão de dança, a água escorre em gestos, o fogo acende em ritmo, o ar sopra poesia, e o público não apenas assiste. Ele é atravessado pelo mito, pela memória e pelo brincar. Malunguinho, né, ele aparece aqui também não só como uma história do passado, mas como uma presença viva, um encantado que abre caminhos de pertencimento e liberdade. Aí depois eu posso, acho que vocês também vão receber isso e podem ler com mais calminha, com mais calma. Quando eu enviei esse projeto para essa ação, né, para o pitch, eu pensei também nessas ações, aí depois a gente pode conversar um pouco sobre isso também, quando estiver aberto para conversa. E essas ações, né, que eu penso nesse projeto como um todo, que ele não é somente o espetáculo, né? E aí ele também se desdobraria em caminhos de criação e partilha. Então, com o livro infantil, que narra a memória, a trajetória de Malunguinho, em uma linguagem poética, uma vivência com crianças, que eu coloco aí como quilombinho criativo, onde a gente possa misturar jogos, histórias e elementos da natureza, para que isso tudo vire dança, né? É algo também que eu venho pesquisando, os elementos naturais. Encontros também com educadores, que eu coloquei o nome como Fumaça do Futuro. Na Jurema a gente trabalha muito com fumaça, né? Então, pensando essas práticas com os educadores, práticas antirracistas, práticas que falem sobre as infâncias. É um sarauzinho comunitário onde as crianças, famílias e artistas se encontrem em roda de dança, música e poesia. E também eu coloquei como sonho, um grande sonho assim, que é uma visita no Quilombo. O meu sonho seria visitar um Quilombo vivo de Recife, mas por conta da logística eu coloquei como Quilombo de Caçandoca, em Ubatuba, porque é um território mais próximo daqui. Acredito que tenha muito também a oferecer, a trocar também nesse caminho. Bom, para quem, para como, onde. É, eu penso que tudo isso, né? Eu sei que também tem muito a ver também com a maneira dessa parceria, mas eu penso tudo isso de forma gratuita. Seria tudo também se fosse nos territórios periféricos de São Paulo. Penso isso como quilombo contemporâneo em movimento. Pensar também em um espaço onde a dança, a palavra, o afeto constrói possibilidades de um futuro melhor, justo e plural, tanto para nós quanto para quem esteja aqui, né, presente nesse território. E o meu sonho mesmo é que cada criança negra ou periférica ou indígena que entre em contato com esse trabalho também se reconheça como herdeira dessas histórias de luta, beleza, pertencimento. E acredito que isso dá, eu acho que convivendo com criança sempre, né, isso tem muita diferença, assim, e faz muita diferença no processo. Coloquei algumas palavras que a gente utiliza muito na Jurema. Malunguinho na mata é rei, me corra, malunguinho. Vai levando os contrários e abrindo os caminhos. Bom, orçamento e ações, assim, a gente também pode conversar, assim. Eu queria falar também rapidamente desse meu encontro com a Jurema, né? Eu acho que esse projeto, e um projeto anterior desse também, que eu falo sobre os caboclinhos, que são os caboclos meninos, que também tem a ver com a Jurema Sagrada, eu acho que eles vêm muito desse meu encanto. Eu sou da Jurema Sagrada também, sou coroado pelos caboclos, e quando eu entro, né, quando eu começo a vivenciar isso, a escrita e a inspiração vem muito forte, assim. Aí também algo vai sendo dito nos ouvidos, assim, para que o meu trabalho, né, com o que eu acredito também, seja compartilhado.
inclusive esses caminhos aqui que eu coloco dentro desse projeto. Eu também estou super aberto a outros caminhos possíveis. Eu sei que ele ainda pode estar até um pouco meio cru, né? Assim, é um sonho, mas eu acho que quando se sonha assim coletivo é ainda melhor. É, E é isso, assim, o que eu trago aqui é uma chave desse encantamento. Pergunta também para vocês, né, se a gente, como que a gente, se a gente pode abrir esse caminho junto, como a gente vai abrir esse caminho junto e seguir para que, enfim, esse sonho seja possível, realizado, Obrigada. encantado, enfim, tudo Eu. isso. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Érico. A gente já ia avisar que tinha terminado e tu terminaste. Muito bom. Alguém tem uma pergunta, curiosidade? Que o projeto é grande, né? Vai para várias direções interessantes. E essa Eu, ideia de literatura, né, junto com dança, então aparece de novo. eu queria perguntar, né, como é um projeto que está nascendo, a partir da planilha orçamentária, se você não conseguir a captação da verba completa, ou se alguém não comprá-lo completo, qual que é a tua prioridade de escolha? O que que você escolhe fazer e qual é o mínimo que você precisa para começar? Eu acho que como possibilidade de escolha, né, eu acho que a obra, né, o espetáculo, eu acho que é uma das principais, assim, é, pensando nesse. Pensando mesmo no todo, né? No todo, assim, que eu acho que a partir da obra coreográfica, eu acho que a gente pode encaminhar para as outras coisas. E também as oficinas. Eu acho que a oficina é um bom. É algo que eu gosto muito, né? Acho que falar, compartilhar, estar também com as pessoas, eu acho que é um lugar que eu me sinto muito contemplado e gosto bastante. Então, eu acredito que o espetáculo, as oficinas, sejam os principais, assim. Os principais, eu acredito que, inclusive, os mais fáceis, né? Pensando, não é fácil, mas eu acho que sejam os caminhos que sejam mais possíveis nesse sentido. E aí, você perguntou também sobre o mínimo, né? Eu acho que é meio conversado também. A gente pode pensar também em coletivo, né? Sobre orçamento, tudo mais, e ver como seria possível isso, né? Obrigada. A ideia é linda, parabéns. Desejando aí que tu ganhe corpo e estrada, né? E parabéns pelo trabalho também. Acho que você já deixou aqui algumas ideias do que te move a levar esse tema. E eu queria só saber quando surge essa ideia, que é o que foi o disparador Uhum. dessa ideia, desse espetáculo específico. Eu acho que eu venho na pesquisa desde 2019, né, a partir dos mestres, né? Eu era da companhia Sansa Croma e lá a gente fez uma homenagem aos griots, né? E aí o meu mestre foi o Sebastião Biano da banda de pífanos de Caruaru. E a partir disso eu venho pesquisando um pouco mais sobre esse lugar do mestre, e como isso se conecta também com as infâncias. E aí essa conexão aparece muito com os elementos naturais, terra, fogo, água e ar. Enfim, aí crio esse trabalho com a Sassa Croma, crio depois um solo também, que foi contemplado pelo PROAC Primeiras Obras. E a partir disso, depois eu tenho esse encontro com a Jurema, né? E aí esse encontro com a Jurema me parece que meio que casa essas duas coisas, os mestres, os encantados, a minha bagagem artística também com a arte e educação, a minha bagagem artística com a dança, e acabo pegando mesmo, assim, fazendo sentido mesmo, sabe, para o caminho, assim. Então, surge muito as coisas foram acontecendo muito desse encontro mesmo, desse encontro dos mestres, depois com a Jurema Sagrada, até chegar aqui no Caboclinho, né, que é o mais atual, que eu apresentei no Festival Visões Urbanas, e agora o Maluguinho Menino. Mas vem dessa continuidade mesmo, dessa pesquisa, sim. Ninguém mais?
Acho que também na tua apresentação tu deixasse bem claro os caminhos, né? Agora, com as questões, os desejos que vêm em primeiro lugar. Então, boa sorte. Obrigado. E aí, para fechar essa tarde, teremos Julieta Rodrigues Grunberg. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Cambio un poco el idioma, espero que se me entienda, porque nuestro intérprete brasilero hoy no podía conectarse. Así que bueno, haremos nuestros máximos esfuerzos para entendernos. Bueno, yo soy Julieta Grunberg, la directora de la trilogía Manada, y les venimos a presentar la primera obra de esa trilogía. Eh, ¿Cómo es? ¿Me están ofreciendo algo? Perdón. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien y que se escuche también. ¿Eh? ¿Se escucha? Sim. Ahí va. Ahora comparto lo otro. Un segundito. Ay, no. Eh, Estoy queriendo pasar a los documentos. Acá. Ahí se ve. Sí, Juli, ahí sí. Sí, sí. Bueno, y cuando lo paso también lo ven. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, acaban de ver unos fragmentos de la obra. Como habrán visto, es una obra interpretada por 5 intérpretes hombres. La trilogía trabaja sobre el concepto de poder y también trabajamos cómo el concepto de poder afecta al concepto de género. Entonces, la primera de las obras es una obra interpretada por 5 hombres, la segunda es una obra interpretada por 5 mujeres, que es Matka, y la tercera, que está en proceso creativo en este momento, está interpretada por un elenco mixto. En esta investigación que hacemos sobre los procesos sobre el poder, investigamos cómo esos procesos hacen cuerpo, cómo generan escenas también en nuestra propia vida, donde se digitan esos lugares de poder, lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que te obligan, lo que te violentan a hacer, cuándo te podés imponer, cuándo no, cuándo tenés que ceder. Y en el trabajo que hicimos con Manada, que es con la obra de los 5 hombres, sobre todo trabajamos el concepto de poder desde lo físico, bien desde el concepto kinético, con maniobras que tienen que ver con la resistencia, con la fuerza física, con la digitación, con la manipulación y con la dirección entre ellos mismos dentro de la escena. La obra es una propuesta interdisciplinaria, si bien está planteada desde la danza y es muy física, también el diseño de luces, como habrán visto en el video, juega un rol importantísimo porque también es desde esa manipulación de los propios artefactos luminotécnicos, es que se van abriendo nuevos espacios, nuevas digitaciones,
dentro de la propia dramaturgia corporal de la obra. La obra ha tenido un recorrido interesante en Argentina. Hemos tenido 3 temporadas en distintos teatros de la ciudad de Buenos Aires, con muy buena aceptación del público, y también hemos girado por distintas localidades de Argentina, como San Miguel, Mar del Plata, y también nos hemos presentado en el Centro Cultural Kirchner, en La Cúpula, que es un espacio muy emblemático en la ciudad de Buenos Aires. Y también la segunda obra de la trilogía ha estrenado dentro del Festival de Danza Contemporánea de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, después también tenemos distintos apoyos desde distintos fondos de promoción de aquí de Argentina. Y bueno, como característica física de la obra es que es una obra muy contundente, muy potente físicamente, donde al espectador le llega la información desde un lugar cinético muy, muy potente. Y entonces quería darle en este momento paso a Lucas Coria, que en esta sala también, me olvidé decirlo, se encuentra Lucas Coria, que es intérprete de la obra, y también está Virginia Fornillo, que es la productora de Circulación. Bueno, quería que él pueda plasmar un poco algo de su trabajo interpretativo y de esta relación, de esta llegada al público. Así que Lucas, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Porque no me veo por ahí, Sí, ¿sí? sí, perfecto. Bien, genial. Bueno, muchas tardes, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, para comentar un poco más en relación a esto que comentaba Julieta, yo estoy de acuerdo con esto de que la obra es realmente muy potente y, y requiere como una potencialidad en el cuerpo importante a nivel de exigencia físico, por un lado, y en el otro, por parte de una cuestión de atención y de desarrollo, como el desarrollo cognitivo que lleva la obra, porque todo lo que va como sucediendo sucede de forma, como de forma real en la obra, en el sentido de que el trabajo o el guión de pautas o lo que vamos trabajando es como quizás una metaforización o una bajada de ciertos procesos personales que cada uno hace, después en vinculación con el entorno también, y los juegos con los pares que se pueden dar con otros intérpretes o en la vida social con otras personas, están plasmados ahí a partir de un trabajo súper cinético. La obra, al ser la primera de la trilogía, tiene una cosa bastante primitiva en el origen del movimiento, donde los intérpretes comenzamos casi como desde un lugar muy quizás vacío, y a medida que empieza a circular la obra y que empieza como a desarrollarse, cada intérprete va como desarrollando su propio movimiento, el cual genera como un proceso de evolución individual hasta luego conectarse con los demás, generando este juego social donde la resistencia y donde el emparentamiento con el otro es físico y es real porque estamos realmente como conectándonos, estamos aprendiendo del otro, estamos jugando a mimetizarnos, lo cual termina transformándose en una cuestión social donde puede haber desde complot a rivalidades para atacar a un tercero o para defendernos o para hacer como una gran masa que avanza junta. Entonces esto nos coloca como intérpretes en un lugar como de mucha atención y hace Lucas, que se me vuelva ouve? como muy genuino. Sim, ¿Cómo? sim, acabou o tempo de vocês, obrigada. Gracias. Bueno, muchas gracias. Minuto. Obrigada. Bien. Bueno, disculpen, no sé si quieren que usemos el tiempo de las preguntas para comentar algunas cuestiones de la técnica, que es realmente muy sencilla. Tiene su propio sistema luminotécnico y necesita un espacio físico
convencional de 8x6 de mínima. Y realmente de la planta lumínica de los espacios usa realmente lo mínimo, muy poco. ¿Saiu? Olá, Julieta. A Sí, está muteada, gente, Julieta. Sí, creo que estás muteada, Julieta. Estás muteada. por favor, é que agora nas perguntas, aí vocês podem comentar essa parte técnica, tá bem? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, já indo por esse viés das necessidades que o espetáculo precisa? Alguém gostaria? Eu compreendi aqui que o espetáculo ele tem uma necessidade técnica simples, bem detalhada no projeto de vocês, Julieta. Então, agradeço, fiquem tranquilos, está bem objetivo aqui no projeto. Gostaria de dar espaço para que vocês terminassem de dizer sobre o conceito, que me parece que faltou finalizar. Então, abro espaço para vocês finalizarem perguntando dentro desse conceito e dessa questão tão premente para vocês em relação ao que estamos vivendo hoje, dessas sensações e percepções do mundo, como vocês traduzem o que o público vai encontrar e qual a força desse diálogo entre vocês, artistas, e o público. Considerando as partes que já estão prontas, não é? Que ainda tem uma em processo. Bueno, es que en realidad, a ver si entendí bien la pregunta, para vivir si me ayudas un poquito. ¿Ahí se escucha, Juli? Sí, 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 sí. Bien, sí, un poco la invitación, bueno, boa tarde a todos. Yo soy Virginia Fornillo, bien, directora de la distribución internacional justamente del proyecto. Un poco Inés lo que invitaba era la pregunta de poder terminar de profundizar, bueno, un poco la idea del concepto de la obra que Lucas estaba trayendo a partir de el trabajo desde la grupalidad y las distintas los distintos relacionamientos sociales que también un poco se presentan a partir justamente de la creación coreográfica. Sí, un poco tiene que ver, pensando en la trilogía entera, que esta primera obra tiene que ver con una instancia como más primitiva de esta idea del concepto de poder. Por eso también hemos hecho todo un trabajo de investigación sobre los distintos comportamientos animales de las distintas manadas. Y entonces, pensándolo en la trilogía completa, es como eso desde algo más primitivo y básico y físico va evolucionando a cuestiones un poco más complejas. De hecho, en la segunda obra, que es la de las mujeres, hay todo un trabajo sobre el lenguaje. Acá no lo hemos dicho, pero hay todo un trabajo sobre lo sonoro, que es carga significante, pero no significado, ¿sí? Pero ya en el trabajo de las mujeres hay todo un trabajo más cultural desde el lenguaje, y hay algo que tiene que ver más con la presión social y la cuestión psicológica, que algo de eso Lucas mencionaba, pero se empieza a sofisticar esta idea de dominación y de poder y de posibilidades e imposibilidades. En esta primera etapa es algo bien físico, netamente físico, y la comunicación se da por ahí, y en las segundas etapas empieza a apelar a otros mecanismos un poquito por ahí más sofisticados. Muito obrigada, muito interessante a proposta. Parabéns também. Muito obrigada. Obrigado, Julieta Grunberg, seu grupo. Se nenhuma pessoa presente. Obrigado pelos contatos, né? E vocês enviaram também as informações, né? Então é tranquilo. Sí, para quien quiera conocer más en detalle acerca justamente de la propuesta, ahí en el chat acabamos de dejar la versión en portugués y bueno, también está en inglés del dossier completo. Y
Antes de finalizar, agradecer enormemente a Inés, a todo el equipo de la MIT-SP. Es un placer y un honor estar hoy teniendo este espacio de presentación del proyecto. De parte de todo el equipo, un agradecimiento profundo y un placer y un orgullo de estar compartiendo con estos grandes artistas también de su país. Obrigado, Virgínia. Olha, palavras finais. Eu estou muito feliz com essa tarde que eu passei com vocês, de conhecer tantos trabalhos, né? Meu Deus. Eu gostaria de ser uma pessoa que tinha um Itaú, bancos, né, para poder patrocinar tantas ideias e, enfim, foi bonito de ver muitas criações aí. Tomara que o pitch seja um incentivo para tudo, né? E que possam existir mais pitches, né? Que ideia incrível do evento Segunda Mostra Internacional de Dança de São Paulo, com essa parceria incrível da Associação Pro Dança e do Itaú Cultural. E não é só. Quem está em São Paulo, por favor, prestigiem as apresentações, videodanças, o fórum também que retoma na sexta e no sábado, e a combinação com a Semana Paulista de Dança, que inicia hoje, né? Daqui a uma horinha e pouco, que a fila lá está dobrando o MASP, já ouvi dizer. Obrigado, voltem para suas casas com alegria. E que tenhamos muita dança, né? Tomara. Obrigado, Aproveitando, gente. desculpa, Sé. Obrigada a você. Aproveitando o gancho da Sayô, queria contar para vocês que no ano passado, quando a gente fez o pitch pela primeira vez, nós tivemos um trabalho que foi o Terezas, né, visto pelo Anselmo Zola, que é o diretor da Semana Paulista de Dança, a qual a gente é parceiro desde o ano passado, que contratou um trabalho pelo pitch, hoje esse trabalho ele está integrado à Semana Paulista, eles se apresentam amanhã às 7 da noite, né? E também outros dois trabalhos que vieram de parcerias também com a Associação Pro Dança, Samba e Amor, que ele viu na própria MID do ano passado, que foi criado para a MID, também está na mostra, e um outro trabalho que chama ID, que ele viu na Jornada Paulista de Dança. Então, eu acredito que esses encontros também geram outras coisas, outras conversas, né? E que um evento também vai se alimentando do outro. Inês? Obrigada, Marcela. Antes eu vou perguntar a Elisa aqui, quer dar uma palavrinha, Elisa? Apresentando aqui o Itaú, por favor. Eu quero agradecer pela oportunidade, dizer que é como a Marcela falou agora, né? É muito importante esses momentos. A Amanda esteve aqui também com a gente na mostra de solos e, assim, ver que esses trabalhos estão circulando é também resultado desses encontros, né, do pitch. É só agradecer. Ana Clara, um beijo. Espero que você possa aparecer mais vezes também. Acho que todos os trabalhos, espero que a gente possa se encontrar logo. Obrigada, meninas. Obrigada. Maitê, representando o SESC. Maitê, gostaria de dar uma palavra? Gente, boa tarde. Primeiro agradecer, né? É um prazer poder ouvir dos próprios artistas as propostas, né? E conhecer um pouquinho mais. Algumas pessoas eu já conheço os trabalhos, mas agora pude aprofundar mais, então é sempre um prazer. Vou deixar meu e-mail aqui também no chat, se alguém quiser mandar essa e outras propostas para a gente. Será um prazer depois distribuir com a rede do SESC São Paulo. Obrigada, Maitê. O Anselmo Zola mandou um abraço a todos. Ele vai receber o material de vocês. Hoje é a estreia da semana, então vocês podem imaginar como estão os movimentos para essa estreia. Eu gostaria também de deixar aqui para vocês no chat uma dica, porque daqui a pouco vão abrir as residências artísticas na São Paulo Escola de Dança. Eu compartilho com vocês aqui o link que em breve abrirá com a data certa do edital. E o que é isso? Vocês ficam lá 3 semanas trabalhando com os estudantes, é uma relação entre profissionais e estudantes, permitindo essa compreensão dessa rede da dança.
e também abrindo espaço para que os estudantes conheçam mais de trabalhos atuantes, de profissionais atuantes. Há um cachê e vocês se inscrevem via edital e há um processo seletivo. Então, como é em breve, quem sabe alguns de vocês se interessam e podem vir participar aí também dessa outra oportunidade que fomenta e abre espaço para o diálogo com a dança. Tá? Muito, muito obrigada por essa tarde incrível. Se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Foi um prazer enorme ouvir vocês e conhecer mais do trabalho. Que essa dança linda permeie a nossa vida cada dia mais. Obrigada, queridos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, amores. Beijo, gente. Obrigado. Arrasaram. Muito Beijão. Obrigada. Obrigada, até Obrigada. mais, gente. Obrigada. Até mais. Até mais. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Queria agradecer as meninas de Libras também que estiveram aqui com a gente, a Érica e a Grace. Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. Que bacana, gente. Parabéns. Lindos trabalhos. Nossa, tem uns que dá vontade, né? Caramba. Eu falei, olha só quanta coisa bacana. Muito legal. Tá Você muda, tá sem Sandra. som? Tá sem som, sai. Esqueci. Mais legal ainda do que o ano passado, né? Foi como vocês falaram na Semana Paulista, que não sei se é Semana Paulista,